Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos. Nós estamos iniciando aqui a nossa terceira reunião da Academia Ganutri e a gente hoje tem o prazer de receber uma grande amiga nossa, amiga do GAN e amiga de toda a terapia nutricional, a Nara, uma nutricionista talentosa da sua geração que vem se dedicando arduamente aos estudos dos temas de terapia nutricional. E seguramente ela hoje é uma personagem nacionalmente conhecida em toda essa área, né? Então a gente, olha, gostei do elogio. A nossa academia é bem informal. Então nós queremos que você exponha esse tema durante 30 minutos e depois a gente terá 30 minutos também para discutir com as pessoas presentes. O doutor, aqui do meu lado, o doutor André Ferreira vai fazer também uma moderação e a gente encerra pontualmente às 1h30. Nara, então, está com você a palavra, por favor. Boa tarde a todos. Eu que gostaria de agradecer imensamente o convite, fico muito honrada, doutor André, doutor Ricardo. Eu não consegui assistir a primeira participação do doutor Ricardo, né, Rosenfeld, mas eu assisti parcialmente a participação do doutor Haroldo. Assim, são discussões muito importantes, né, para a nossa prática do dia a dia. E é muito importante que a gente, mesmo que almoçando, consiga aí, né, conversar sobre o assunto. Não sou uma expert no assunto, mas eu trouxe aqui a minha parcela de entendimento, né, sobre esse assunto para a gente poder conversar. Então, eu vou aqui compartilhar. Vamos ver se eu lembro como é que a gente faz esse compartilhamento. Está aparecendo para vocês? Sim, perfeito, Nana. Perfeito. Então, tá tudo certinho, né? Então, vou dar início. Tudo certinho, estamos vendo bem. Tá bom, vou dar o início, pessoal. Então, para a gente poder falar com certeza, né, do assunto, é importante a gente entender alguns tópicos, né? Eu coloquei esses tópicos, né, que a gente vai ponderar aí nesses 30 minutos, que eu acho que são de relevância para a gente poder saber a importância dessa microbiota na saúde e na doença. Ele está travando, mas vamos tentar. Tá. É interessante nós entendermos que micro-organismos nós temos no corpo inteiro, né? Na parte externa, na parte interna. Então, assim, o microbioma, eu costumo dizer que seria o mundo de micro-organismos em todo o nosso corpo, né? Pele, unha, trato gastrointestinal, pulmão e assim vai. A microbiota, ela pode ser a quantidade de micro-organismos que vão estar numa determinada localidade no nosso corpo. Nós vamos estar falando hoje da microbiota do trato gastrointestinal, tá? Só para a gente entender. É como se fosse o microbioma, né? A população mundial, a microbiota, a população de cada país, né? O metaboloma, então, na verdade, são conteúdos metabólitos que essa microbiota dessa comunidade vai produzir, né? Então, seria a ação, né? O que é gerado pela ação desses micro-organismos. E o patobionte, na verdade, são as bactérias, as espécies de bactérias patogênicas, né? Que em algumas situações a gente vai ter em maior quantidade. Quando é que a gente começa a ter aí a exposição, né, da parcial formação dessa microbiota, já no período gestacional? Então, quando a gente fala daqueles 1000 dias, né, na infância, né, da mãe, né, 1000 dias da criança, com a geração, né, a gestação e até a sua geração, é importante que a gente entenda que a mãe influencia, né, nessa microbiota intestinal da criança que vem a nascer. Tá? Então, essa seria a primeira exposição. O segundo momento importante para essa formação dessa microbiota é exatamente o parto, né? A forma como a criança nasce, né? Se é por parto vaginal, se é por cesariana, faz toda a diferença, né? Se a gente entende o parto cesariana, a gente sabe que ele está num meio muito mais asséptico, ou seja, muito menos micro-organismos ali em contato. Isso também vai levar à segunda exposição dessa criança aos micro-organismos e à formação dessa microbiota.
É óbvio que nesse meio do caminho, né, o tempo que essa mãe fica no hospital e essa criança também, né, ou seja, o tempo de hospitalização, se for necessário, a idade gestacional dessa criança, né, e se essa criança tiver necessidade de usar antibiótico, né, durante o período inicial, ou seja, o período de um ano, né, pós-nascimento, essa criança já começa a ter interferências nessa microbiota. Existe muita a discussão e os estudos, alguns estudos colocam para a gente isso, né? Que a criança que fez uso de antibiótico terapia no primeiro ano após nascimento tem muita relação aí já com o risco de atopia e até asma alérgica, ou seja, a relação com as doenças pulmonares, né? Em função dessa alteração dessa microbiota no nascimento. E um outro ponto importante é o tipo de alimentação que essa criança vai ter após o nascimento, ou seja, aleitamento materno ou a fórmula láctea. Da mesma forma, né, isso tudo vai ser um estímulo diferenciado para que essa criança possa ter a formação dessa microbiota, que vai se dar até mais ou menos o segundo ano de vida. Então, esse seria o terceiro ponto importante para que essa microbiota fosse gerada. Aqui é só para mostrar, né, o diferencial, né, no nascimento, né, onde a gente tem muito menos gêneros de bactérias, né, aqui no caso a gente só tem as proteobactérias, né, no nascimento, né, já na infância a gente tem a inserção aí de outras bactérias, aqui no caso actinobactérias, e a criança, né, vai já aumentando aí o número de espécies, né, aqui no caso maior quantidade de firmicutes. Então, com o passar do tempo, até chegar mais ou menos nos 2 anos de idade, e com a alimentação já, óbvio, né, depois de 6 meses, a criança já começa a se alimentar, alimentação natural, dependendo também dessa alimentação natural, o que vai ser alimentado, essa composição dessa microbiota, ela vai se dar, né? Então, a gente tem mais ou menos aí, entre 24 e 36 meses pós-nascimento, já uma microbiota intestinal semelhante à de um adulto, né? Tanto que quando a criança interna no hospital e a gente meio que acaba vendo a necessidade de algum cuidado, a gente meio que faz essa relação. Em termos de microbiota, de 2 anos de idade para frente, eu já trabalharia com ela como se fosse um adulto, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem, menor que 1 ano, menor que 2 anos, ela ainda não tem essa microbiota formada, maior que 2 anos a gente já se assemelha aí aos cuidados de um adulto, tá? Aqui seria só um resumo desse processo todo que eu falei, né? Da microbiota da mãe, dos cuidados que a mãe tem que ter, do nascimento, né? O tipo de nascimento, a alimentação pós-nascimento, os cuidados extremos, isso é uma coisa interessante de se falar. Muitas vezes os pais têm uns cuidados extremos com a criança, é quase como se ela estivesse em bolha, né? E aí a criança acaba não tendo esse contato, né? E exatamente isso faz diferença, né? Para que no final haja, né, uma microbiota muito adequada e saudável, que é o que a gente está tentando colocar aqui, que seria o ideal, né? Para o adulto, comparado com o idoso, né, a gente tem várias espécies de micro-organismos, né? Um adulto saudável, ele tem mais espécies de firmicutes do que bacteroidetes, né? Quando, ao contrário, né, quando a gente vai se tornando mais velha, a gente vai perdendo um monte de coisa, inclusive micro-organismos, né? E aí acaba que os firmicutes acabam reduzindo mais e os bacteroidetes acabam aumentando. Falando, então, que quando a gente se torna adulto, a gente já tem uma composição da microbiota adequada, então a gente entendeu que essa microbiota são micro-organismos diferenciados e que vão fazer parte do nosso trato gastrointestinal. É importante também a gente entender os micro-organismos, mais ou menos aonde eles vão ficar, para que a gente consiga compreender depois como é que a gente pode utilizá-los. Então, olhando o trato gastrointestinal, a gente sabe que quanto mais alto, né, o estômago, a questão ácida, então, quanto mais ácido é o meio, menos quantidade de cepas vão conseguir sobreviver naquele meio. E os lactobacilos são as cepas que conseguem sobreviver em meio mais ácido. Quanto mais básico é o meio, maior número de cepas, e a gente tem aí mais ou menos 500 espécies, né, de micro-organismos no nosso colo, mas quanto mais acima, menor número de cepas. Então, quanto mais básico é o meio, maior número de cepas, né, e mais diversificado vai ficar esse número de cepas. Isso é importante, né? Porque a diversificação é que acaba compondo essa microbiota adequada.
Lembrando que nós não temos só micro-organismos não patógenos. Na verdade, o nosso trato gastrointestinal, ele vive numa simbiose, né? É o equilíbrio entre os patógenos e os não patógenos. Eu costumo dizer que existe aí um grupo no meio, que eu digo coluna do meio, né? Dependendo para onde vai a situação, né, ou de saúde ou de doença, eles acabam tendendo a mais patogênicos, né? E aqui eu vou colocar, por exemplo, Escherichia coli, as bacteroidetes, tá? Então, a gente tem todos os micro-organismos, né? Só que uns em menor quantidade, outros em maior quantidade, exatamente para ficar nesse equilíbrio. E esse equilíbrio é que leva à saúde natural no nosso dia a dia, né? Essa microbiota, ela mantém essa saúde intestinal e a saúde do corpo em função de três grandes funções, né? A primeira função, a gente poderia dizer que seria um exemplo, né? A função metabólica, e eu só puxo aqui de importante, não que seja mais importante, mas só porque a gente acaba escutando no dia a dia mais essa informação, é a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, né? Os ácidos graxos de cadeia curta, eles são fundamentais para a manutenção, primeiro, da junção, né, das células epiteliais e evitar a translocação. A alimentação por si só, no caso do butirato, é alimento do intestino, né? Tanto o acetato quanto o propionato também são importantes. Então, assim, isso é uma das funções metabólicas que a microbiota intestinal se mantém ali, né, no dia a dia. E, é óbvio, vai depender da nossa alimentação também. Uma outra função importante é a função estrutural, né? Eu acabei de dizer, né, que a gente consome, produz ácidos graxos de cadeia curta, um deles é o butirato, e ele mantém lá a junção forte. Mas a partir do momento que eu também tenho uma disfunção funcional ali de barreira, ou seja, aumento de permeabilidade, um exemplo, então a gente acaba tendo uma ruptura dessa segunda função. Então, a segunda função, manutenção dessa integridade, é estrutural e funcional mesmo, né? Manutenção de barreira seria dos exemplos dessa função, né? Produção de muco, então tudo isso acaba sendo protetor. E aí, falando em proteção, a terceira função é exatamente a função de proteção, né? A gente tem que lembrar que 60%, de 60% a 80% da imunidade do nosso corpo está no trato gastrointestinal. E, em função disso, a microbiota que mantém essa função, né, de imunidade. Então, na verdade, ela estimula a imunidade inata e adaptativa, regulando sempre a resposta inflamatória das citocinas, né? Ou seja, as citocinas produzidas, elas vão ser reguladas, né, por essa microbiota no dia a dia, né? Então, essas três funções são muito importantes para que se mantenha essa microbiota saudável e que se mantenha uma saúde do corpo. Uma desregulação em alguma dessas situações pode levar a uma doença, muitas vezes até. Então, aqui, como eu disse anteriormente, né, o butirato ele é usado efetivamente aí pelas células do cólon em formação de energia. 70% dessa energia já é consumido pelo próprio butirato. O acetato ele é metabolizado, né, no tecido muscular, então também se utiliza o acetato só que no tecido muscular, e ele é um dos que pode atravessar também a barreira hematoencefálica, e aí quando a gente hoje fala muito na questão das doenças, a gente fala muito do eixo hipotálamo, hipotálamo, hipófise adrenal, onde quando a gente fala de depressão, algumas doenças neurológicas estão muito ajustadas aí exatamente com essa função do próprio acetato. E o propionato, que é o terceiro, né, ácido graxo de cadeia curta, ele pode ser utilizado no fígado, né, na síntese de glicose também. Então, tudo é utilizado, mas principalmente o butirato fica ali no cólon. Tudo seria muito bom se não houvessem os fatores que, né, alterassem essa microbiota intestinal. E, na verdade, o que mais existem são fatores, né? É importante a gente entender que existem fatores mutáveis, né? A alimentação, o estilo de vida, né? O uso de drogas. Existem alguns fatores imutáveis, né? Então, a gente traz algumas coisas genéticas, né? Então, existe a carga genética, então, muitas vezes, tem coisas que a gente não pode mudar. Mas é muito importante a gente entender que existem fatores mutáveis. E esses fatores poderiam ser ordenados no dia a dia, para que, caso a gente conseguisse não fazer algo errado, a gente provavelmente não teria aí um problema de saúde.
E hoje se fala muito, na verdade, se fala muito hoje sobre microbiota intestinal, sobre todos os cuidados e o que pode levar às suas alterações. Hoje se coloca muito a questão do estilo de vida, né? Tanto a alimentação quanto a própria atividade física. E aí, quando se coloca em relação à atividade física, não é só o fato do exercício, produção de ácido lático, também está associado a isso a própria alimentação, né? Porque a gente sabe que, na maioria das vezes, a pessoa, quando faz atividade física, ela acaba consumindo um pouco mais de proteína, né? Então, e se a gente pensar, a microbiota, né, o micro-organismo em si, mais de 50% dele é formado de proteína, né? E quando a gente consome mais proteína na nossa alimentação, a gente aumenta essa biomassa, né? Isso acaba sendo um fator adequado para que a gente mantenha essa simbiose e até as bactérias mais benéficas, né? Então, a atividade física e a sua alimentação estariam associados à manutenção dessa simbiose mais adequada. E aqui, novamente, né, um resumo disso que a gente falou, né, e que existem, enquanto a gente é adulto, a gente tem vários fatores que podem levar a essas alterações e podem levar a doenças, também estão associados à doença, e quanto mais passado o tempo, né, e aí a gente evoluindo para a fase do idoso aí já não são mais os fatores, a idade por si só, né? Então, a idade por si só já vai levar a uma diminuição dos micro-organismos mais saudáveis, podendo levar a essa alteração dessa microbiota intestinal, né? Então, a gente disse que é uma fase mais instável. Se a gente pensar em relação à evolução do homem, né, a gente teve muitos ganhos, né, a tecnologia, enfim, mas a gente teve muitas perdas. E a alimentação foi uma delas. Efetivamente, a alimentação foi uma delas. Hoje, a gente não tem tempo para se alimentar de forma adequada, a gente come mais industrializado, isso quando a gente come, né, efetivamente. Então, a microbiota, ela foi modificando conforme as ações, né, essa sociedade foi alterando, tá? E, em função disso, a gente ganhou qualidade de vida, entre aspas, em termos de tempo, em termos de várias coisas novas, né, que foram adequadas, mas a gente também ganhou doenças novas, né, e doenças associadas muitas vezes a essa microbiota. E quando a gente fala que essas doenças podem estar associadas à microbiota, a gente, na verdade, está falando a alteração dessa microbiota, né? Quando a gente tem uma ruptura desse equilíbrio, né, nesse equilíbrio entre a composição, né, dos mecanismos que esses micro-organismos compõem, ou até o número e quantidade, né, dessas espécies, a gente acaba tendo um desbalanceamento, e esse desbalanceamento acaba levando a várias situações e que podem levar, inclusive, a doença. Então, hoje a gente acaba chamando isso ou de biose, né, ou de ruptura, né, da microbiose intestinal, enfim, como vocês queiram. Tá? O que importa é que hoje cada vez mais se fala que essa disruptura, né, da microbiota intestinal, ela pode levar a várias situações que podem estar associadas a doenças, inclusive, né, enfim, aí se a gente falar de pele, né, coisas, entre aspas, mais simples, né, como alterações metabólicas, a gente fala muito hoje, né, que a obesidade está muito associada, né, à desbiose, o próprio câncer hoje já se coloca como, né, um fator predisponente seria exatamente a desbiose, e a gente tem as doenças, né, coronarianas, doenças pulmonares, e é aquela questão que eu falei, né, as doenças associadas a esse eixo hipotálamo, hipófise adrenal, né? Hoje muito se fala sobre as doenças neurodegenerativas, os cuidados com os pacientes, no caso autismo, desordens psiquiátricas, isso tudo muito se fala que tem essa associação com essa disruptura da barreira do trato gastrointestinal. Eu costumo dizer que, assim, os sinais e sintomas, basicamente, são clássicos de tudo, né? Então, assim, no final das contas, a pessoa que tem, né, diarreia, irritabilidade, ela pode ter um monte de coisa. Depois que não se diagnostica nada, no final é que a gente acaba pensando que pode ser desbiose. Se a gente olhar, realmente são sintomas clássicos de um monte de situações que podem ser clínicas, né? E aí a pergunta é, a clínica veio da desbiose ou a desbiose levou à clínica, né? Então a gente fica aquela coisa do ovo da galinha, né? Mas se a gente pensar, realmente, várias sintomatologias que a gente está lendo aqui são situações onde a gente pode estar definindo várias doenças. E aí essa é a questão, né? Quem veio primeiro? Eu queria chamar a atenção, até porque eu faço, né? Eu trabalho dentro de hospital, eu trabalho com paciente, né? Hospitalizado, e aí isso é uma coisa importante, né?
Uma coisa é a gente, pessoa saudável, alimentação no dia a dia, alimentação, estilo de vida, e é isso a gente não conseguir adequar, equilibrar e acabar evoluindo com uma desbiose. Outra coisa é a gente saudável, de fato, evoluir com um evento agudo, né? E ter uma resposta inflamatória. E esse é o caso. Isso também vai levar à desbiose, né? Então, o paciente que tem uma resposta inflamatória, né, aumento de citocinas inflamatórias, ele vai ter essa conversa clara, né? Esse aumento de citocinas circulantes vão estar associados também com dano epitelial do intestino. Então, aumento de permeabilidade intestinal, aumento da passagem das bactérias e das endotoxinas do trato gastrointestinal para o sangue, e aí aumento da resposta inflamatória sistêmica. Então, o evento agudo também vai levar, né, a uma desbiose intestinal. Então, quando a gente fala desse nosso paciente crítico, a gente também já entende que, independente de todo o tratamento que ele vai fazer, por si só ele já vai ter o aumento de patógenos virulentos, né, na sua dependendo, é óbvio, da resposta inflamatória, isso tem uma relação de dependência, né? Então, dependendo da resposta inflamatória, quanto maior a resposta inflamatória, maior o número de patógenos circulantes. Quanto menor, inversamente proporcional, quer dizer, diretamente proporcional. E isso vai estar associado ao aumento da resposta inflamatória. Então, é como se fosse também um ciclo vicioso, né? Onde o primeiro insulto vai levar a um segundo insulto associado a essa translocação, aumento de permeabilidade e diminuição da junção forte. E esse paciente ainda hospitalizado, ele ainda tem outros corroboradores, né, para piorar ainda mais essa desbiose. Aqui eu só reforcei o primeiro, que é o tópico de todos, né, que é o uso de antibiótico, além de várias outras medicações que podem estar associadas a essa alteração do microbioma do paciente, né, numa UTI ou hospitalizado, onde a gente sabe que pelo menos 70% dos nossos pacientes hospitalizados fazem uso de antibiótico terapia, e isso vai levar uma alteração dessa microbiota intestinal também. Né? Aqui é só para mostrar, mais ou menos, do lado esquerdo, a gente tem a microbiota adequada, ou seja, uma quantidade em espécies em grande quantidade, e aí, conforme o antibiótico ele não é seletivo, né? Ele não vai mirar só na bactéria, né, que ele precisa, né? Ele vai atirar em tudo e aí, literalmente ele vai acertar tudo, e a gente tem uma diminuição da quantidade de micro-organismos que seriam saudáveis também. E um outro ponto importante para deixar claro que o paciente grave ele evolui com desbiose é que, na maioria das vezes, esses pacientes eles acabam tendo colite por Clostridium difficile, que acaba tendo que ser tratada também. Então, o melhor exemplo para desbiose nesses pacientes hospitalizados é exatamente essa situação, que esses pacientes evoluem com diarreia, e aí, quando vai se avaliar, esse paciente está com Clostridium difficile e precisa tratar. E aí, novamente, esse paciente faz uso de antibiótico para tratar, né, um aumento de bactérias patogênicas, porque é uma bactéria patogênica. Então, reforçando, né, quando nós nos alimentamos de maneira inadequada, ou temos um estilo de vida inadequado, enfim, ou temos vários daqueles outros fatores que nós falamos associados à alteração da microbiota, ou quando nós temos o evento agudo, e ou ficamos em jejum, ou iniciamos várias drogas que vão levar a essa alteração da microbiota intestinal, a gente acaba alterando exatamente todo esse esquema aqui, né, que esse desenho traz, né, que é exatamente a integridade das membranas, das vilosidades intestinais, essa junção forte, ou seja, aumento de permeabilidade, né, a gente muito provavelmente dificulta, né, o tecido linfóide associado à mucosa, né, intestinal ao funcionamento, né, à produção de linfócitos, enfim, células de defesa, e toda essa gama de imunoglobulina A, muco, tudo isso é reduzido. Isso tudo é fator protetor para as vilosidades do trato gastrointestinal. E uma coisa simples que faz com que isso tende a se manter é o consumo alimentar com produção dos ácidos graxos de cadeia curta. Então, a gente volta novamente, né, a falar dos ácidos graxos de cadeia curta, que são fundamentais para manter, né, todo esse processo funcionante, né? E como é que muitas vezes a gente tem o consumo, tem a produção desses ácidos de cadeia curta? Na maioria das vezes, quando a gente consome alimentos ricos em fibra. Né? Eu costumo dizer que, óbvio, as bactérias do trato gastrointestinal, elas vão consumir os alimentos que nós consumimos. Não tem outra forma de alimento para eles. E toda vez que a gente consumir alimentos que possam produzir os ácidos graxos de cadeia curta, a gente
aumenta exatamente a produção de muco, imunoglobulina A, células de defesa, né, células T, linfócitos reguladores e assim vai. Então, é muito importante, tanto para o paciente hospitalizado não ficar tanto tempo em jejum, quanto para nós no dia a dia, sabemos fazer as escolhas alimentares para que a gente consiga se alimentar e produzir esse nutriente, né, dessas bactérias que vão ser fermentadas e tentar aí equilibrar essa nossa microbiota. Então, aqui é só um esquema para mostrar, né? O que de fato acaba levando às consequências da desbiose, aí ácidos graxos saturados, o açúcar, né, sal em excesso, o álcool, grãos refinados, e o que poderia ser utilizado para tentar manter essa microbiota intestinal mais saudável, né? Que no dia a dia a gente já sabe, mas muitas vezes é importante reforçar, né? Frutas, vegetais, a fibra, como eu falei, né? Muitas vezes quando a gente já consome frutas e vegetais, a gente já está consumindo fibra, mas aí quando eu boto a fibra aqui, é importante também a gente lembrar que a fibra pré-biótica é uma fibra que vai gerar mais ácidos graxos de cadeia curta comparada com a fibra insolúvel. Polissacarídeos, né, ômega 3, os monossacarídeos, então, são gorduras mais adequadas, que vão tentar manter exatamente toda essa, né, diversidade da microbiota intestinal e gerando, como eu falei, os ácidos graxos de cadeia curta, para tentar manter aí o substrato para essas bactérias do trato gastrointestinal. Então, só reforçar duas coisas. A deficiência ou excesso de energia, elas influenciam a microbiota. O excesso é óbvio, né? Está muito associado, como a gente viu lá, a questão, né? Obesidade, diabetes, e a deficiência, como eu falei, a questão do jejum também vai influenciar de maneira negativa. A ingestão do alto teor de gordura, né, e a gordura saturada estão associados com a composição pró-inflamatória dessa microbiota intestinal. Então, assim, só reforçar isso, que para a gente no dia a dia é interessante, tanto para paciente de alimentação via oral, quanto para o paciente de alimentação enteral, se for o caso, no hospital. E aqui, frente a isso tudo que eu falei, hoje, o que se coloca que, se o paciente tiver com desbiose, a gente poderia estar ajudando, né? É óbvio, a alimentação é a primeira questão, né? Então, a gente tem que avaliar a alimentação do paciente como um todo, né? O conjunto e o contexto, né? O que a gente pode, frente àquilo que eu falei que é benéfico, o que a gente pode inserir e adequar de fato, tentando ainda manter aí um prazer do nosso paciente, né? Prebióticos hoje são recomendados, existem as situações de não recomendação, paciente crítico, mas a gente não tem tempo para falar sobre isso. O uso dos probióticos, cada vez mais a gente tem linhas, né, produtos diferenciados, com tipo de cepas, né, diferenciadas, em quantidade diferenciadas. É importante hoje. Existem muitos trabalhos que vêm colocando para a gente, né, que talvez já exista relação entre doença e tipo de micro-organismos, inclusive quantidade para tratar. E se fala bastante da questão do transplante, né, fecal, né? Então, assim, na verdade, acho que a gente já tem isso até bem consolidado de alguns anos, acho que de 2 anos para cá, né? Onde a gente realmente tem que pegar o doador saudável para poder fazer o transplante no paciente. Hoje se faz muito no paciente quando ele tem a colite pseudomembranosa, né? É um dos que está mais caracterizado para fazer a questão do transplante fecal. O que muitas vezes acontece é que isso não perdura, né? Se o paciente fizer o transplante fecal e ele não mudar a sua alimentação, os seus hábitos, ele vai voltar a ter uma microbiota desregulada, né? Então, esse é um problema, porque a pessoa vai acabar tendo que fazer transplantes e transplantes. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Não é porque fez o transplante que ele, de fato, vai resolver, né, a questão da desbiose dele, né, para a vida. E aí, para concluir, eu botei todos esses fatores exatamente para a gente pensar, né? Falando de microbiota intestinal, da saúde e a doença, a gente entende e é muito fácil a gente tentar ter uma microbiota saudável. É óbvio que algumas questões a gente não consegue tirar, o estresse do dia a dia, né? A gente não consegue tirar, a gente não vai deixar de envelhecer, mas a gente pode instituir uma alimentação, atividade física, isso não só pensando na microbiota, pensando na nossa vida do dia a dia, né? Mas quando a gente já tem algumas situações de doença que estão estabelecidas e precisam ser tratadas, aí a gente, enquanto profissional de saúde, precisa saber abrir mão, né, dos cuidados para poder ajudar os nossos pacientes. E eu acho que a literatura é muito vasta, vale a pena quem trabalha, né, com pacientes
com pacientes neurológicos, né, com situações específicas que são exatamente isso que tem crescido mais, cada vez mais hoje na literatura, eu acho que vale a pena debruçar e entender melhor um pouquinho. A intenção que eu trouxe hoje foi só de chamar a atenção, né, sobre essas informações para a gente poder buscar mais informações para a nossa prática do dia a dia. Eu gostaria de agradecer a vocês e fico à disposição para a gente conversar. Muito bem, Nara. Excelente, muito boa a sua apresentação. Realmente, esse estudo é fantástico, né? Fascinante. Acho que a gente tem muita coisa a aprender ainda em relação à microbiota. Mas eu vou começar aqui a abrir um pouquinho as discussões Tá bom. em relação às novas coisas que têm surgido da microbiota e a função do músculo esquelético, né? No envelhecimento. Parece que há uma relação grande entre a mudança da microbiota e a atrofia progressiva muscular e o desenvolvimento da sarcopenia nos idosos. Então, eles estão tentando pesquisar por esse lado e se alterar a microbiota através de fornecimento de probióticos poderia retardar pelo menos o envelhecimento muscular dos idosos. O que você acha sobre isso? Oi, Ricardo. Na verdade, eu acho até que esse assunto começou muito exatamente com os pacientes, né? Com os pacientes críticos, visto essa relação entre a resposta inflamatória, né, e a perda de massa muscular. E a gente sabe que, assim, se a gente pensar no nosso idoso, né, ele efetivamente é uma pessoa que vem tendendo a ter mais inflamação, né, visto a imobilidade. E, de uma certa forma, essas citocinas inflamatórias acabam levando a essa resposta de perda muscular. Então, assim, eu não consigo visualizar isso em termos de ganho de massa muscular ainda, né? Mas eu, enquanto prática, e como tudo é muito novo, eu acho que, com certeza, se a gente consegue equilibrar novamente essa microbiota e diminuir essa resposta inflamatória, eu acho que a gente consegue quebrar estancar essa quebra de massa muscular, e aí eu acho que a resposta, a síntese, vai ser o restante para esse paciente, porque a gente sabe que, assim, síntese de massa muscular, ela só vai estar associada a consumo de proteína e a exercício físico, né? Então, na verdade, o que eu acho? O uso de probiótico, ele vai equilibrar a resposta inflamatória, e aí esse idoso, ele precisa também fazer a atividade física e fazer o consumo da proteína para que haja uma síntese de massa muscular. Eu acho que esse equilíbrio provavelmente é que vai acabar ajudando, né, nessa lise de massa muscular. Então, eu raciocino muito em função exatamente até do meu paciente crítico, né, porque normalmente eu coloco ali um contraponto entre o crítico e perda de massa muscular e o nosso idoso sarcopênico, né, que a gente sabe que a sarcopenia para a gente e para os nossos idosos, ela acaba sendo um contínuo, né? Agora eu achei que eu tinha perdido vocês. Não. Perfeito, perfeito. Bom, eu vou passar aqui a palavra para o André para ele fazer comentários e perguntas. Nara, brilhante apresentação, excelente síntese, assim. Eu estava comentando com a Nara antes da gente começar que eu acho essa área uma das áreas mais complexas, assim, relacionadas à terapia nutricional, dado o número de informações que você tem, né? Você vê que essa coisa da conversa do tubo digestivo, da microbiota com o cérebro, com pele, com sistema cardiovascular, é uma coisa assim, isso é insanamente complexo, me parece. E aí, isso até. Eu sempre fiquei com a sensação. E aí, bom, é complicado você estudar especificamente para. Vou tratar obesidade, vou tratar determinada desbiose, saber exatamente que cepa ou que combinação de cepas e em que doses você vai oferecer para o seu doente e o que vai ser de fato melhor. Esse é até um dos motivos pelos quais sempre me passa pela cabeça quando eu vejo, trabalho com transplante de microbiota fecal. Que alguém chegou à conclusão de que melhor do que você tentar isolar, sei lá, 5 cepas diferentes, tu pega as 500, você come, bota isso aí, que isso aí é o que estava funcionando no outro paciente, né? Agora,
Agora, enquanto você estava falando, uma outra coisa que me ocorreu foi, eu tenho visto nos hospitais que eu frequento, onde há serviços de pediatria, eu tenho visto assim muita criança doente, e eu tenho crianças também, eu tenho crianças que são vintage, pré-pandemia, assim, imediato de dezembro de 19, e como eu vejo que elas ficam assim bastante doentes agora em creche e tudo mais. E sempre, com qualquer conversa assim, refeitório de hospital, você fala, pois é, porque o isolamento durante a pandemia acabou que deixou as crianças pouco expostas a diversas infecções comuns e tudo mais. Mas você acabou me dando um insight que é o quanto isso não tem a ver com toda a passação de álcool em tudo que era lugar, o quanto isso não impactou a flora, a microbiota das crianças, né? E obviamente isso vai ter um impacto imunológico, né? O que você Não, acha disso? com certeza absoluta, porque eu costumo dizer que assim, a gente só vai agregar a nossa função, ou seja, ao sistema imune, aquilo que a gente tiver contato, né? Se você não tem contato, você não cria, né, o olhar. E, de fato, as crianças que ficaram nesse isolamento, e eu vou dizer que talvez não só as crianças, acho que a maioria de nós, né, a gente acabou recriando, né, um novo microbioma após a gente ter saído da nossa bolha e voltado para o dia a dia. Isso quem ficou na bolha de fato, né? Quem trabalha no hospital não conseguiu ficar na bolha. E realmente o que você acabou de falar é isso. A gente tem esse exemplo quando a criança começa a estudar. Quando a criança está em casa normalmente, assim, ela nunca foi para a escola, né? E aí você coloca ela na escola, normalmente ela já tende a ter uma alteração do seu sistema, né, respiratório, quase sempre ela tem aí uma situação clínica. Por quê? Porque ela começou a ter contato com aquilo que ela nunca teve, né? Isso está muito associado aos micro-organismos. E realmente, nesse período do Covid, a gente ainda exagerou, né? Porque era exatamente como você falou, uma passação de álcool, né? Literalmente, a gente acabou deliberando alguns micro-organismos que seriam naturais, e aí agora as crianças acabam retornando. Se bem que no dia a dia as crianças também depende do período, né? Quando é período de frio, né? Aí as crianças vêm com as bronquiolites da vida. E aí eu vou reportar essa informação já voltando lá a dependendo de como essa criança foi alimentada. A gente sabe que é muito difícil os pais, as mães, né, conseguirem amamentar exclusivamente até os 6 meses. Então, muitas vezes as fórmulas lácteas elas entram muito antes disso. Isso está muito associado também à questão da imunidade respiratória, né? Então, crianças que nasceram de cesariana, se alimentaram de fórmula láctea, não se alimentaram, né, de fórmula láctea exclusiva pelo menos até os 6 meses, ou seja, e que ficaram muito mais trancadas, então ela tem muito mais suscetibilidades às infecções pulmonares, né, e às alergias que a gente vê. E a gente vê muito, as nossas crianças já de muitos anos para cá já tem muito isso, né? Isso só aumenta. Eu acho que agora, depois do Covid, isso piorou muito mais. Sim. Cara, tem uma pergunta aqui, da Cláudia Santos. E ela pergunta o seguinte: e como promover o equilíbrio ou reequilíbrio da microbiota no paciente com dieta integral sem fibra? Uma boa pergunta. Porque, na verdade, a gente tenta entender que o ideal é a gente fazer uma dieta sempre com fibra, sempre que possível, né? Porque a gente come fibra no dia a dia, precisa comer, e o paciente deveria também. Então, assim, a primeira questão seria, será que não pode colocar fibra? Então, acho que esse primeiro ponto a ser pensado, né? Será que esse paciente não pode realmente inserir fibra na sua dieta? Ah, não pode? Ok. Então, a gente pode abrir exceção aí, abrir mão dos probióticos, né? A gente pode usar probiótico no hospital, né? Já que eu não posso usar fibra, eu não vou falar de simbiótico, mas se eu posso usar o probiótico, então a gente vai abrir mão dos probióticos. Aí dentro do hospital tem que saber, né, se isso vem de farmácia, qual o produto que você tem. Normalmente no hospital a gente acaba tendo produtos mais farmacológicos, e aí o produto probiótico que se usa muito, né, por exemplo, Saccharomyces boulardii, né, que é o floratil. Normalmente é mais utilizado mesmo para diarreia, mas é um probiótico, né? Se pensar nisso. Enterogermina também é um outro produto que é líquido, é muito utilizado na prática clínica, enfim, entre outros. Mas a gente pode abrir mão dos probióticos, tá? Porque aí você está fazendo as cepas adequadas para tentar, né, manter esse equilíbrio, apesar de que você não está dando alimento dessas cepas. Então você vai ter que fazer isso continuamente, porque só dessa forma você vai mantê-los, tá? Aí tem que avaliar também, dependendo do paciente, né? A gente sabe que existe aí um viés de cuidado
no paciente que tem imunidade, né, reduzida, ou seja, o paciente que tem uma imunidade muito baixa, paciente com câncer, né, que tem uma neutropenia importante, de moderada a grave, a literatura bota um alerta para tomar cuidado para não usar, porque eles podem translocar, independente de serem cepas boas, eles podem translocar essas cepas boas, e aí vai acabar fazendo, né, criando problemas de endocardite, enfim, com essas próprias cepas. Mas o probiótico é uma ótima opção para esses pacientes que não podem fibra. Quer comentar mais alguma coisa? Não, até esqueci, mas uma outra coisa que eu ia observar é que você sempre vê essa questão, eu li alguns artigos assim nessa última semana, e a preocupação com a segurança do uso de probiótico, que é, sobretudo a médio e longo prazo, né, que a gente ainda não tem noção de quando você imprime alguma modificação ou tenta imprimir com usos de probióticos específicos desenhados para isso, né, a modificação no perfil da microbioma de um determinado paciente, você não sabe ainda quais serão as consequências a médio e longo prazo, né? Não, isso é grande verdade. Aquilo que você estava falando lá inicialmente do transplante fecal, né? Que realmente, como a gente não sabe hoje, né? O que tem que dar? Porque assim, é diferente do antibiótico, né? O antibiótico, você faz a avaliação, você sabe qual é a bactéria, qual é o antibiótico, né? Que é mais resistente ou não. Então, assim, você tem o foco. As bactérias, os probióticos, você não tem isso, né? Porque assim, imagina, são 500 mil espécies, né, de micro-organismos. Se você conseguir isolar isso para cada situação clínica, pronto, está resolvido um grande problema. A gente não vai ter mais doença, né? Essa que é a grande verdade, né? Então, realmente, esses estudos a médio e longo prazo é que ainda vão dizer para a gente, mas, de uma certa forma, a gente sabe que a maioria dos estudos vão sempre trabalhar com lactobacillus e bifidobacterium, né? Então, assim, de uma certa forma, essas cepas, elas acabam sendo benéficas e por isso que a maioria dos produtos tem essas cepas. Apesar da literatura falar, né, que tem cepas diferentes que eu nem vi em probióticos ainda, por exemplo, até escrevi aqui para não falar errado, né? Cadê? Eu nem acho mais a bichinha. Vou achar. Espera aí. Tá. Faecalibacterium prausinites. Né? Então, assim, é uma cepa que que a gente fala só o Prausnitz, né? Mas assim, o nome dela inteira é essa, que é uma cepa muito importante, está associada com muita produção de butirato, e ela tem muita relação com os pacientes com doença inflamatória intestinal, né? Mas você não vê exatamente. Então, assim, se você já sabe que é uma cepa totalmente relacionada com a produção do butirato para esse grupo de, por exemplo, porque você não tem um produto porque não tem estudo. Então, assim, realmente muito difícil você ainda ter isso, né? Direcionado. Então, assim, tipo de cepa, dose, se tem interação entre elas, dependendo da dose, isso tudo é uma grande interrogação. Você falou de doença inflamatória intestinal, parece que tanto a colite ulcerativa, a doença de Crohn e o intestino irritável, eles têm características diferentes de microbiota cada um, que sugere que, embora eles estejam no mesmo grupo de patologias, eles possam ter uma fisiopatologia um pouco diferente, né? Isso é muito interessante, porque abre um caminho aí para tratamento, talvez, com cepas de probióticos que estejam faltando, digamos assim, para compor uma microbiota normal naquele intestino, né? Não, faz todo sentido. Essa cepa que eu acabei de falar, ela só está relacionada particularmente com a doença inflamatória intestinal, ela não está relacionada com, né, com o síndrome do colo irritável, enfim. Então, é exatamente isso, assim, apesar de terem, aparentemente, né, o mesmo comprometimento, né, ou pelo menos a mesma sintomatologia, deveriam ter os mesmos cuidados, o tratamento enquanto cepas não é o mesmo, né, não seria, porque as ações são diferentes. Então, assim, é muita coisa para ser estudada mesmo ainda, né? Para a gente poder pesquisar. E você vai acabar pesquisando individualmente, porque não tem como você entender o contexto geral e achar que é uma única coisa, porque não é. Perfeito. Eu queria, os participantes, temos vários participantes aí, se quiserem fazer alguma pergunta pelo chat ou pessoalmente, levantem a mão e a gente passa a palavra. Aí eu vou perguntar para vocês aqui, vocês no dia a dia de vocês fazem uso, né, assim, porque acho que essas são as discussões, né? Paciente imunossuprimido, faz, não faz, o paciente crítico. Ontem um colega me perguntou, mas aqui eu escutei falando que não faz para sepsis. Eu falei, mas não tem nada escrito que não possa, né? Existem situações específicas, mas paciente com sepsis de uma maneira geral não tem. E vocês porque as pessoas têm medo, né? E quando não tem informação, as pessoas têm medo, então acabam não usando, né, em benefício dos pacientes.
Para vocês, isso é uma coisa natural? Vocês usam? Sim, eu acho muito curiosa essa ideia de que o paciente que está imunossuprimido, está numa condição crítica, ele não pode receber um probiótico. E me chama a atenção justamente porque não é possível que você promover, e é o que você está fazendo com o tratamento da sepse ou enfim, da doença de base dele, você está promovendo um desequilíbrio da microbiota intestinal, não é possível que isso faça bem, entendeu? Então a ideia de que você vai tentar fomentar com bactérias, em princípio, que são mais bacanas, né? Uma flora um pouquinho mais um pouquinho mais equilibrada, me parece uma coisa absolutamente natural. Então, assim, para te responder, eu costumo usar assim com os meus doentes privados, mas não necessariamente uso de forma institucional. Uhum. Isso é uma coisa. E o que mais? Não, tem uma recomendação nossa aqui, doentes que estejam usando de 2 a mais antibióticos, façam conjuntamente o uso de ou simbióticos ou probióticos, né? Perfeito, Porque isso reduz muito a desbiose, né? perfeito. Por exemplo, agora na Covid, eu tive uma grave infecção respiratória com a Covid e tomei um probiótico durante todo o uso antibiótico. E eu não tive absolutamente nada. Eu costumo ter muita flatulência, diarreia, e não tive nenhum sintoma gastrointestinal que eu atribua, que eu usei logo nos primeiros dias do probiótico. Então, eu acho que funciona assim. Eu acho que para esses casos graves de multidrogas, né, antibióticas, eu acho bem razoável utilizar o- os probióticos. Ou até Não, os simbióticos, conforme for o caso, né? E isso. diga de passagem que normalmente o uso, digamos, profilático, ele costuma ser mais Uhum. eficaz do que você esperar o doente de fato começar uma diarreia. Não é, putz, agora vou iniciar um probiótico nesse doente. Aí já tá tarde, né? É um dano Exatamente. já muito mais profundo. A gente aqui chegou a fazer um protocolo para manutenção da microflora intestinal, exatamente seria isso, né? Iniciou antibiótico, porque às vezes não dá para pegar antes, né? Por ser Aham. do hospital, iniciou antibiótico, inicia o probiótico, se não puder fibra, e o simbiótico, se puder a fibra, exatamente para tentar amenizar esse processo, né? Mas eu Uhum. concordo com você, André, porque assim, profilaticamente é muito melhor. E aí, se a gente falar da questão do Covid, né, assim, o trato intestinal, assim, a questão da desbiose nos pacientes com Covid foi completamente, né, assim, muitos pacientes eles tiveram mais sintomas gastrointestinais do que efetivamente o trato Respiratório. respiratório, Aham. né? Então, assim, Uhum. seria muito importante, né, e teve muitos trabalhos falando sobre, né, o uso de probiótico, simbiótico até nesses pacientes. Mas realmente as pessoas têm medo e eu concordo com você. Assim, é óbvio que, dependendo, esses dias a gente teve uma paciente com imunidade quase zero, né? Aí a gente realmente Sim. segurou ali, aí eu falei, não, vamos de repente pensar, e aí a gente abriu mão lá da glutamina, né? Vamos tentar levantar aí um pouquinho as suas velocidades para ver se depois o probiótico consegue fazer mais alguma coisa. E aí a gente, por isso que é importante a gente entender várias coisas e tentar também, né, não ser cega, né? Porque senão se a gente aplicar a informação de uma maneira cega, às vezes a gente pode realmente fazer mal. Então, assim, Claro. existe todo um cuidado, né, na questão da imunidade, mas eu concordo com você, assim, não